mais um capítulo da novela envolvendo Alex Pereira Poatan e Magomed Ankalaev. Dessa vez, o treinador do Jiri Prochazka revelou que Jiri Prochazka negou uma luta no UFC 317 e deu os motivos para isso. Logo depois, há uma hora atrás, Magomed Ankalaev fez um Twitter deixando a entender que a luta do Jiri Prochazka era para ser com Ankalaev e Jiri Prochazka negou. Será que foi isso que deixou Alex Poatan indignado e gerou aquele Twitter, entre aspas, hackeado? Bom, há elementos aqui fortes deixando a entender que realmente o UFC deixou o Alex Poatan em mais lençóis e gerou todo aquele desconforto com aquele Twitter, que posteriormente ele falou que era hackeado. Vamos falar tudo isso aqui nesse vídeo, vou trazer todas essas informações e as minhas teorias do porquê que eu acho que realmente há um desconforto entre o UFC e Alex Poatan. Mas antes de continuar, nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse aqui é o canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações e bora pro vídeo. Hey! Então o treinador de Jiri Prochazka revelou o motivo inusitado para a recusa de luta do UFC 317. Voltaremos a discutir. Então o que falou o treinador do Jiri Prochazka? Tivemos uma proposta, mas tudo está suspenso por causa da universidade. Assim que ele finalizar, voltaremos a discutir. Então o treinador do Jiri Prochazka falou que o Jiri Prochazka está cursando segurança e estudos estratégicos na Universidade da República Tcheca e tem alguns exames, algumas tarefas para cumprir lá na universidade. Em razão disso, a carreira de lutador ficou em segundo plano e ele está negando todas as lutas que oferecem para ele. O treinador não deixou específico quem seria esse lutador que ofereceram para o Jiri Prochazka. Tudo leva a crer, tá? E eu vou dizer aqui o porquê, que esse lutador poderia ser, sim, o Magomed Ankalaev. Por quê? Primeiro elemento que a gente temos aqui. Primeiro elemento. Há uma hora atrás, Magomed Ankalaev fez o seguinte Twitter, né? O seguinte X, que é o antigo Twitter. Todos os caras me rejeitaram na Semana Internacional da Luta. Que todos os caras é esse? Tá? Antes, o Magomed Ankalaev falou que Alex Poatan tinha negado lutar com ele no UFC 317. Então, a gente sabe que essa informação depois foi corroborada pelo jornalista Ariel Helwani, que falou que o Poatan estaria indisponível para essa data. Então, a princípio, realmente, Poatan negou lutar no UFC 317. Depois ofereceram pro Jiri Prochazka, e o Jiri Prochazka, em tese, negou, porque quando o Magomed Ankalaev fala todos os caras me rejeitaram, então todos a gente já pode incluir mais de um. Então, um é o Poatan, a gente sabe, e outro é quem. Tá? Antes daquele Twitter hackeado do Alex Poatan, o Ankalaev fez uma seguinte postagem: quem será minha próxima luta? O Alex Poatan, Carlos Ulberg, que é o terceiro do ranking dos meios pesados, ou Fake Ninja, que é o Jiri Prochazka, que é o segundo do ranking. Tá? Logo depois veio aquele tweet do Poatan, no qual ele está indignado com o UFC, falando que, poxa, não acredito que depois de tudo que eu me entreguei pro UFC, o UFC tá fazendo isso comigo. Logo depois ele falou que esse seria um hack que fez no seu Twitter e não seria ele. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Mas agora qual que é a minha teoria? Saindo dos meios pesados e falando dos pesos leves. O Arman Tsarukyan teve uma chance de lutar pelo título contra o Makhachev em janeiro, no UFC 311, salvo engano. Porém, no dia da luta, de surpresa, ele informou que estava lesionado e não poderia lutar. O UFC chegou pra ele e falou, ó, beleza, só que você perdeu o seu direito a fazer a próxima luta pelo cinturão. Agora você vai ter que fazer mais uma luta e, se ganhar, aí sim você terá mais uma luta pelo cinturão. Essa é uma situação que Arman Tsarukyan não nega, tá? Ele não nega, ele mesmo fala isso. Ele falou, não, eu sei que eu tenho que fazer mais uma luta agora pra lutar pelo título. Tanto que não foi o Arman Tsarukyan que foi escolhido pra lutar contra Ilia Topuria no UFC 317 agora. Foi o Charles do Bronx, tá? Que tá numa posição abaixo do Arman Tsarukyan. O que eu acho que fizeram pro Alex Poatan? Fizeram a mesma coisa pro Alex Poatan. Chegaram pro Poatan e falaram, ó, luta válida ali, tua revanche com o Ankalaev no UFC 317. E o Poatan falou, opa, peraí, o UFC 317, eu não vou estar preparado ainda, não vou poder, tem meus compromissos e tal, não vou poder. Eu acho que nessa negociação o UFC também ameaçou o Poatan da mesma forma que ele ameaçou e cumpriu com o Arman Tsarukyan. Falou o seguinte, cara, se você não lutar aqui, você perde o seu direito a uma luta imediata pelo cinturão. Você vai ter que fazer mais uma pra depois lutar pelo cinturão. Eu imagino que ele possa ter ouvido isso de alguém lá no UFC, igual fizeram com o Tsarukyan. Ouvindo isso, ele deve ter ficado muito puto da cara, ele, algum assessor dele, e foram lá e fizeram aquele Twitter metendo o pau no UFC. Porra, depois de tudo que eu fiz pelo UFC, porque óbvio, o cara já fez 3 lutas em cima da hora que o UFC chamou ele, o cara tipo ajudou o UFC várias vezes, salvou o UFC várias vezes, aí o UFC chega e dá uma preservada com ele. Aí, eu acho, agora, achismo, que ele foi e fez aquele Twitter indignado com o UFC, e foi ele ou algum assessor dele. E logo depois o UFC ligou pra ele, tá? E falou, cara,
o que te falaram não era bem assim. O UFC voltou atrás. Não, beleza, não vai ser assim e tal. Voltou atrás. Agora, por que o UFC voltou atrás? Porque reconheceu que o Poatan realmente estava correto, ou porque o Jiri Prochazka negou? Porque o Jiri Prochazka negou a luta. Tá? A gente tem isso. O Jiri Prochazka disse que negou uma luta, e o Magomed Ankalaev disse que todos negaram luta com ele, na Semana Internacional da Luta. Então, mais de uma pessoa negou, então, oferecer a luta pelo título para mais alguém. E isso pode ter chateado o Poatan, com razão, e que gerou todo aquele Twitter. Não sei. Será que é isso que aconteceu? Todos esses elementos estão se formando, parece um quebra-cabeça, parece que tudo leva a crer que realmente há uma indisposição entre o UFC e Alex Pereira Poatan. O que vocês acham sobre tudo isso? Concordam comigo ou não? Comenta aqui embaixo se chegaram até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Hey!